Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje, discutiremos algumas questões éticas no uso das diferentes tecnologias. Para começar, então, é importante lembrar que estamos, nas últimas videoaulas, tratando de ilustrar como a chamada teoria tríplice funciona na prática. Lembrem então que essa teoria ela conjuga os três principais modelos normativos da ética contemporânea, a saber, o consequencialismo, as deontologias e as éticas de virtude, e chega a um princípio ético primeiro que foi formulado nos seguintes termos: siga normas que prescrevem ações ou omissões prima facie corretas em si mesmas, mas que também sejam otimizadoras, universalmente desejáveis e não seriam rejeitados por uma pessoa virtuosa, considerando-as desde um ponto de vista imparcial. Então vamos ver como este princípio ético primeiro pode ajudar a resolver algumas questões das aplicações das diferentes tecnologias na nossa vida cotidiana. Bem, para começar, vamos estipular algumas definições. Claro, haveria uma grande discussão a se fazer sobre o que são técnicas, a relação entre técnicas e tecnologias e assim por diante. Aqui vamos adotar uma compreensão bastante simples do que são técnicas e como elas se diferenciam das tecnologias. Técnicas, em geral, dizem respeito a modos de fazer as coisas. Por exemplo, diferentes técnicas de escrever um texto. Bom, por outro lado, a tecnologia é um tipo de estudo sobre essas diferentes técnicas, por exemplo, se elas são eficazes, eficientes, se elas, por exemplo, têm algum ganho temporal, fazem mais rápido algo em relação a uma outra técnica e assim por diante. Então vamos usar aqui de forma básica essa diferenciação, nos perguntando sobre, então, o que a tecnologia, enquanto um certo tipo de estudo sobre as diferentes técnicas, como ela envolve problemas éticos ou problemas morais e como efetivamente a teoria tríplice nos auxilia a ver a permissibilidade ou não de certos usos das diferentes técnicas. Então, para começar, vamos aqui mencionar o chamado imperativo tecnológico. Ele é colocado na forma de um imperativo porque, em geral, se diz que tudo aquilo que pode ser feito pelas diferentes técnicas, em alguma medida, deve ser feito. Mas é claro que um questionamento ético dessa afirmação pode ser feito, porque não parece contraintuitivo dizer que mesmo que nós tenhamos as capacidades, o know-how para fazer e produzir algo, que isso necessariamente deve ser feito. Então, para ilustrar aí um problema de bioética, hoje já é possível manter uma pessoa em estado vegetativo por muitos anos, 10, 12 anos, há relatos até de pessoas que ficaram por 20 anos nesse estado. Uma questão ética, uma questão moral é se isso que pode ser feito deve realmente ser feito. Então, claramente, parece que uma teoria tríplice mostra os limites das aplicações das técnicas. As técnicas, em geral, não são neutras do ponto de vista axiológico. Elas sempre são orientadas para alcançar determinados fins. Então, claramente, cabe discutir, por exemplo, no caso do imperativo tecnológico, se tudo aquilo que pode ser feito, de fato, deve ser feito. Nós, de alguma maneira, já tocamos numa série de problemas
éticos nos usos das diferentes tecnologias. Então lembrem aqui, por exemplo, quando fizemos uma videoaula sobre roboética, nós discutimos a possibilidade de criar ou bem robôs cuidadores ou robôs matadores. E vimos que, efetivamente, a teoria tríplice permite e, de alguma forma, também exige a criação de robôs cuidadores, mesmo que a gente tenha que discutir se seriam robôs com capacidade, por exemplo, de simplesmente executar ordens ou com capacidade também de tomada de decisão. Essa questão vai voltar na videoaula de hoje. Mas quando nós fizemos também umas 2 videoaulas de neuroética, nós discutimos as aplicações, né, de certas neurotecnologias. Então, por exemplo, nós nos perguntamos se é moralmente correto, se é moralmente permissível nós fazermos usos, né, de fármacos para melhoramento cognitivo. Lembrem do caso apresentado e de uma discussão em relação a isso. Nós podemos também nos perguntar, né, se o uso de fármacos para controlar, por exemplo, sentimentos e emoções das pessoas é de fato moralmente permissível, se isso chega a um ponto de comprometer a própria identidade pessoal. Bom, também vimos, né, algumas videoaulas de bioética, uma certa discussão sobre se a engenharia genética, que tem determinadas técnicas, como por exemplo CRISPR-Cas9, né, de edição do genoma humano, pode ser usada não apenas para fins de tratamento e de eliminação de doenças genéticas, mas também para melhoramento físico, quer dizer, para aprimoramento, para potencializar as capacidades humanas para além daquilo que seria normal da nossa espécie. Bem, então hoje nós gostaríamos de aprofundar um certo uso, né, de uma certa técnica envolvendo questões mais relacionadas à construção de agentes artificiais. Enfim, a ideia aqui, o objetivo é simplesmente ilustrar, né, de novo, como a teoria tríplice pode funcionar na prática, nas nossas práticas cotidianas. Então, eu gostaria de começar mencionando que, de fato, a construção de agentes artificiais já se encontra num estágio bastante adiantado. E aqui está o depoimento, né, de um professor de neurociência cognitiva da Inglaterra, onde ele já demonstrou, né, que há uma série de progressos na criação do que ele chama de um eu artificial em certos tipos de robôs com feição humana, né, humanoides de última geração, afirmando que ele, inclusive, quando chega para trabalhar, muitas vezes já tem uma certa sensação de que tem alguém ali na máquina, né? Uma certa pessoa, de fato, está sendo construída e já estaria presente. Bom, é claro que a construção desses iCubes, né, esses robôs humanoides, eles envolvem, por exemplo, uma série de questões sobre a já mencionada identidade pessoal, né? Então, no caso que nós estamos ilustrando aqui, se diz que um robô ele será constituído de diferentes egos, né, de diferentes eus. Por exemplo, de um eu ecológico, onde ele vai buscar uma certa distinção em relação a outros, né, ou outros robôs, ou outros agentes naturais, como seres humanos ou animais não humanos, e, claro, ter uma sensação de que ele próprio tem um corpo, né? Assim como a nossa identidade pessoal ela é, de alguma maneira, indissociável do nosso corpo, exceto, claro, se temos aí uma filosofia da mente cartesiana, dualista, etc., né? Mas parece realmente inapropriado falar eu tenho um corpo e parece
claramente o caso de que eu sou o meu próprio corpo. Bem, um outro eu é chamado de eu interpessoal, que seria a capacidade, enfim, de autorreconhecer-se, ver-se, né, como ele próprio, de fato ter uma identidade, uma certa permanência, né, uma sensação de permanência ao longo do tempo, mesmo com um incremento de diferentes experiências. Então essa capacidade teria que envolver, segundo alguns, uma certa capacidade também de empatia, né, de não apenas reconhecer-se, mas colocar-se no lugar dos outros. Um outro ego seria um eu temporalmente estendido, né, que teria, enfim, então, iminentemente associado ao eu interpessoal, essa consciência de que ele já foi, que ele tem um passado, né, que ele está vivendo num certo presente, que tem uma expectativa de viver num futuro, etc. Né? Então, isso tudo pode claramente ser feito, né, criar uma certa memória, e projetar um certo tipo de expectativas em relação a certos cursos de ação no futuro. Bem, e finalmente esse robô humanoide teria um certo conceito de si mesmo, né? Um eu conceitual, então como tendo uma vida, eventualmente como tendo certos objetivos. Então, por exemplo, que ele teria sido construído para cuidar de outras pessoas, ou ao invés disso, né, para defender numa eventual guerra as nações e, portanto, com permissibilidade para matar e etc. Né? Claro que tudo isso inclui diferentes valores éticos. Então, por exemplo, se nós projetamos um robô cuidador, ele vai ter certos valores, né, básicos derivados do cuidado. Isso significa do incremento do bem-estar das pessoas que são cuidadas. Agora, se for um eu projetado, né, no sentido de ser parte de um robô matador, esse ego, né, ele teria, obviamente, outros valores, mas relacionados também, talvez, à coragem, à honra e assim por diante. Né? Bom, tudo isso, claro, formaria algo que é bastante complexo discutir, mas eventualmente poderia levar a uma sensação de consciência, de autoconsciência, de autorreconhecimento, uma sensação de ter um ego privado, né, de ser, enfim, uma pessoa com uma certa subjetividade. Né? Bem, independentemente do maior ou menor progresso na construção desses robôs, né, humanoides de última geração, obviamente nós podemos nos perguntar, caso isso seja efetivo, né, e essa identidade pessoal seja possível de ser construída, se eles seriam pessoas. Né? Nós já vimos que na videoaula sobre a roboética que esse pode ser o caso e já discutimos então uma série de temas relacionados à ética de agentes artificiais. Né? Então, claramente, isso foi insinuado no final da videoaula sobre roboética. Né? A ideia aqui é simplesmente dizer, né, algo em relação a essa pergunta, se seria moralmente permissível criar robôs matadores. Obviamente parece que a teoria tríplice diz que esse não deveria ser o caso, né, porque, enfim, tirar a vida de uma pessoa, exceto em circunstâncias muito especiais e de forma extremamente bem justificada, né, é errado em si mesmo. Né? Então, melhor seria nós participarmos dessas campanhas que existem de abolição de robôs matadores e nos atermos a criar robôs cuidadores. Isso é otimizador, pode ser universalmente aceito e é o que uma pessoa virtuosa faria. Bem, claro que tendo criado então agentes artificiais que teriam uma função, por exemplo, de serem cuidadores, né, de pessoas mais idosas ou auxiliassem em atividades domésticas ou institucionais, como por exemplo hospitais, nós ainda assim teríamos que discutir quais seriam os direitos e deveres desses agentes artificiais. Eu não vou entrar nesse ponto, basta vocês assistirem novamente, né,
a videoaula sobre roboética. Lá vocês verão que, enfim, certos direitos, como por exemplo a uma existência segura, deveria ser assegurado a esses agentes artificiais, que no caso dos agentes naturais seria equivalente ao direito à vida. Bom, e assim por diante, sempre quando nós discutimos diferentes técnicas e diferentes tecnologias, né, nós não temos lembranças de experiências muito boas quando são, enfim, essas questões envolvem a construção de artefatos para a destruição de outros grupos humanos. Então, por exemplo, lembremos das bombas atômicas, das armas químicas, biológicas, e que bem pode ser o caso hoje dos robôs também. Né? Agora, não é só essa perspectiva mais talvez apocalíptica em relação a armas, né, que está sendo bastante discutido hoje quando há questões éticas envolvidas nos usos e abusos das tecnologias. Né? Hoje, por exemplo, né, é possível nós já anteciparmos e vermos a possibilidade clara de, seja através da inteligência artificial, seja através da engenharia genética, superarmos a condição básica do que nós entendemos como sendo da nossa humanidade, né? Essa autocompreensão, digamos, do que significa ser uma pessoa membro da espécie Homo sapiens. Então é nesse sentido que surgem inúmeras discussões sobre o transhumanismo e eventualmente até em relação ao pós-humanismo. Eu não vou detalhar muito esses conceitos, né? Há uma literatura enorme já sobre ambos os temas. A diferença básica aqui seria que o transhumanismo seria a possibilidade de incrementarmos a condição humana, né? Por exemplo, com membros artificiais, quando infelizmente alguém sofre um acidente automobilístico, ele pode voltar a caminhar se as pernas forem amputadas, né, com membros artificiais e eventualmente ser até alguém que supera aí o recorde dos 100 metros livres do Bolt, né? Quer dizer, consegue baixar aí dos 9 segundos, 8 segundos esse percurso de 100 metros. Então, aparentemente não há nada de moralmente errado em pensarmos questões envolvendo esse tipo de possibilidade. Agora, se nós pensamos nos agentes artificiais, sejam eles físicos ou até mesmo pessoas digitais, nós claramente estamos vislumbrando a possibilidade de superação da própria condição biológica dos seres humanos. Então, somente para ilustrar, né, se prevê que em 20, 30 anos, talvez até menos, né, seja possível a integração completa entre a mente humana e as máquinas, né, os computadores, os robôs e etc. É um dos fenômenos que a gente então designa com o termo singularity, né, essa possibilidade de integração completa entre mente e máquina. Ora, se isso for possível, e também se for possível, por exemplo, fazer o upload, né, o download aí da mente humana em determinadas máquinas, muitas pessoas pensam que assim podem, de alguma maneira, se imortalizar, ou se tornar pessoas que vivem muito tempo num certo meio digital. E se esse for o caso, surgem claramente uma série de discussões sobre que tipos de direitos e deveres nós teríamos em relação, agora, não a robôs no sentido confeição humanoide, né, como eventualmente máquinas capazes de tomar decisões e tudo mais, mas com aquilo que a gente poderia chamar de pessoas digitais. Né? E mais, surgem uma série de questões sobre de quem seria a responsabilidade, por exemplo, de manter essas pessoas digitais de alguma forma minimamente funcionando, e se elas
eventualmente teriam capacidade de tomar certas decisões, como elas poderiam responder por seus eventuais crimes e, eventualmente, se elas poderiam, por exemplo, assim como acontece com um agente artificial que comete determinados crimes em certos países onde existe a pena de morte, se elas poderiam ser, de alguma forma, deletadas. Né? É claro que tudo isso ainda é um certo cenário de ficção, mas que, eventualmente, já nos mostra que há uma série de temas éticos que nós podemos e devemos discutir. Né? Muitos deles têm a ver com o que a gente poderia chamar de uma ética da programação. Né? Quer dizer, como nós podemos construir também certos algoritmos, né? Que preservem determinados tipos de valores, de ideais, que são aqueles que uma teoria tríplice, enfim, subscreveria. Né? Então, aqui para encerrar essa videoaula, apresentando algo bem mais específico, né? Eu gostaria de dizer que há sim já uma série de discussões sobre esses temas. Né? Quer dizer, como a gente pode e deve programar esses agentes artificiais, quer dizer, robôs com feição humanoide, né? Caso eles possam ser construídos como agentes artificiais, mas também, eventualmente, né, se for possível, daqui a pouco, o que nós podemos chamar de pessoas digitais. Né? Então, claro, há muita especulação ainda sobre quais seriam as normas que eventualmente deveriam guiar a programação, o que a gente poderia considerar um algoritmo ético inerentemente ou um algoritmo inerentemente antiético. Né? E aqui, então, simplesmente para ilustrar, eu gostaria de dizer que já existem, por exemplo, associações, né, que discutem como nós podemos construir, né, esse tipo de robôs, esse tipo, enfim, de máquinas, né? E já se estabeleceu de alguma forma uma série de normas para aqueles profissionais que ainda claramente são os humanos, né, que programam, mas que, enfim, com o machine learning, logo mais nós podemos também antever a possibilidade de que existam robôs que construam algoritmos que programem a construção de outros robôs e assim por diante. Né? Inclusive, há pouco tempo, a justiça americana já decidiu, enfim, que um robô não pode patentear uma certa invenção, uma certa criação, seja nesse âmbito que estamos falando, seja em outros, por exemplo, dado que já existem robôs, por exemplo, que conseguem escrever livros e assim por diante. Né? Então eu vou mencionar aqui novamente, simplesmente no espírito de ilustrar, né, como certas normas precisam ser discutidas nesse âmbito, o que essa associação, enfim, estabeleceu como normas que deveriam guiar, enfim, a programação. Né? Então, brevemente, contribua para a sociedade e o bem-estar humano, evite dano aos outros, seja honesto e confiável, reconheça a propriedade intelectual, respeite a privacidade dos outros, honre a confidencialidade. Bem, as questões que eu gostaria de deixar então, para finalizar essa videoaula, são as seguintes. Será que essas 6 normas, né, elas são suficientes para a gente, por exemplo, evitar uma guerra entre diferentes robôs, assim, num cenário um pouco hollywoodiano, né, onde máquinas se enfrentam, eventualmente num futuro talvez não muito distante, ou nós teríamos que criar novas regras mais claras, mais, enfim, com capacidade de delimitar e prevenir o que a gente poderia chamar de guerra cibernética. Né? Pense um pouquinho sobre esse assunto, procurando aplicar aquele primeiro princípio da teoria tríplice. Né? Perguntem, por exemplo, se não é só o caso de que, por exemplo, a segunda regra, evite danos aos outros, é uma regra que vale em diferentes domínios, né? Na bioética, na ética médica, claramente sempre se fala desse princípio da não maleficência.
ele vale aqui também. Claramente, evitar dano aos outros, né, é uma, digamos, omissão que estabelece algo correto em si mesmo, já que só malefícios vão se seguir, só danos. Isso é otimizador, né, pode ser universalmente aceito e é o que uma pessoa virtuosa faria, né? Ela se omitiria sempre que a sua ação só causa danos a terceiros, seja animais não humanos, sejam agentes artificiais. Agora vamos pensar em que outras normas poderiam existir, né? Por exemplo, essa de ter que reconhecer a propriedade intelectual criada de uma invenção, por exemplo, de um agente artificial. Né? Será que isso é algo que é correto em si mesmo? Será que é otimizador, né? Além de ser correto em si mesmo, prima facie? Será que isso pode ser universalmente aceito? Será que é isso que faria uma pessoa virtuosa? Bem, nós vemos agora então que temos uma série de questões éticas ainda em aberto nessas áreas que são recentes, que dizem respeito à construção de técnicas cada vez mais sofisticadas e do estudo, né, estudo da tecnologia sobre a permissibilidade ou não da construção dessas técnicas, né, e eventualmente não apenas no sentido, por exemplo, de sua eficácia, maior ou menor, porque mesmo que sejam mais eficazes, elas não podem ser mais eficazes, por exemplo, para causar mais danos às pessoas. Né? Então reflitam sobre essa e outras possíveis aplicações do princípio ético primeiro, que temos aqui sempre como objetivo principal não apresentar conclusões definitivas sobre o tema, mas sim motivar vocês a continuarem esses estudos sobre essas questões, que são questões que vão, a partir, né, desses desenvolvimentos técnicos e tecnológicos, se tornar cada vez mais importantes, proeminentes na nossa sociedade. Então, com isso, nós encerramos mais uma ilustração de como funciona a teoria tríplice na prática e eu convido vocês para assistirem a próxima videoaula, onde continuaremos a exemplificar aplicações do princípio ético primeiro. Até lá!